O ano do selo de Deus, essa é a palavra profética liberada pelo Senhor sobre as nossas vidas na transição do dia 31 de dezembro de 2025. Nós fomos escolhidos para reinar com o Senhor, é a palavra de Ageu 2:23, e é sobre tudo isso que eu tenho trabalhado todos os cultos de janeiro de 2026, e hoje nós chegamos à parte final, onde o Senhor vai nos falar sobre uma igreja selada para uma cidade abalada. Fala comigo, uma igreja selada para uma cidade abalada. Diga quem está ao seu lado, uma igreja selada para uma cidade abalada. É bom que nós possamos confessar a palavra, porque a gente vai tomando posse, a gente vai se apropriando. Diga quem está ao outro lado, uma igreja selada para uma cidade abalada. Tome posse disso. Porque quando eu falo uma igreja selada, eu não estou falando de um prédio, eu estou falando de famílias. Então, entenda que isso faz parte, isso está para você e para mim, para nós vivermos juntos da parte de Deus. E hoje, nós vamos navegar por águas muito profundas, como tem sido ao longo de toda essa série, e você vai entender por que Deus está nos selando, por que Deus está nos escolhendo. Você já entendeu ao longo dessa série que reinar não é você chegar em um lugar pronto e você desfrutar de algo. É você, trabalhar, é você reconstruir, é você muitas vezes erguer muros, erguer ruínas, é você tocar em coisas que não queria ser tocadas, é você ajustar o que deveria ser ajustado, exige caráter, existe, enfim, muitas coisas que o Senhor tem trabalhado. E como eu disse, hoje nós vamos mergulhar profundo nessas águas. Quantos estão prontos? Digam amém. Então estamos todos prontos em nome de Jesus. A palavra de Ageu 2:23, que é o tema base, a palavra profética, você já decorou provavelmente, se não decorou, decore, porque é a palavra profética de Deus para sua casa, para sua família. Diz assim, naquele tempo, ou naquele dia, melhor, diz o Senhor dos exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos exércitos. Que essa palavra possa continuar viva no seu coração, que essa palavra possa continuar viva na sua mente, porque é isso que tem nos dado direção já nos primeiros dias de 2026. Curve sua cabeça, vamos falar mais uma vez com reverência ao nosso Deus. Pai, nós falamos mais uma vez contigo, porque a tua palavra diz que o Senhor ouve as orações dos teus filhos. E como filhos estamos aqui hoje, Pai, submetidos inteiramente ao teu governo, à tua direção. Estamos submetidos inteiramente, Pai, à tua voz profética que tem nos falado, que tem nos direcionado e que tem nos impulsionado, Jesus, a vivermos o teu sonho. Vivemos o teu desejo, Pai. O teu desejo para o ano 2026 é que nós venhamos a reinar contigo, Jesus. É que nós venhamos a experimentar de um poder, de uma autoridade, de um governo, porque o Senhor já nos deu um anel de selar. Mas também entendemos, Pai, que o teu desejo é que nós venhamos a arregaçar as mangas e trabalhar, a desenvolver caráter, a desenvolver, Senhor, uma atitude santa. Por isso eu peço, Pai, que mais uma vez o Senhor nos instrua através dessa santa palavra. O sermão, a homilia, Jesus, vem para isso, vem para alinhar corações, vem para alinhar mentes, vem para tirar aquilo que está errado, para tirar aquilo que não é vontade tua. E esta é a minha oração, Jesus, que não sejam as minhas palavras, mas que seja a tua palavra a ser falada, que seja a tua palavra a ser, Senhor, pregada, que seja a tua palavra a ser, Senhor, recebida nos corações, porque a tua palavra produz milagre, a tua voz é a voz do milagre. E quando nós ouvimos a tua voz, Pai, aquilo que estava morto passa a ter vida. Quando nós ouvimos a tua voz, Pai, aquilo que estava sem esperança passa a ter a esperança, porque tu és o Deus da esperança. Portanto eu creio, Jesus, que ao cheiro das águas algo vai brotar nessa manhã, Jesus. Planta nova vai brotar nessa manhã, Jesus, e nós poderemos, Jesus, como sempre, navegar, nos lançar neste rio, Jesus, e nadarmos, Jesus, sermos imersos e levados pela correnteza da tua palavra. Fala-nos, Deus, com todo o poder, fala-nos, Deus, com toda a autoridade, fala-nos, porque estamos prontos para ouvir a voz que vem dos céus. Assim nós oramos, em nome e para a glória de Jesus, e aqueles que foram selados digam amém, amém. Dê uma salva de palmas. Obrigado, Bispa Silmara. Aleluia, glória a Deus. Irmãos amados, família bendita, povo de propriedade exclusiva de Deus, selados pelo Espírito Santo, aqueles que foram escolhidos segundo a presciência de Deus Pai, aqueles que foram predestinados antes da fundação do mundo e foram chamados, e Jesus falou, ide e dei frutos. Se é você, diga amém. Eu quero iniciar dizendo que hoje não é apenas o último culto de uma série, mas hoje é o fechamento de um ciclo espiritual que Deus nos conduziu a viver durante todo o mês de janeiro.
O mês de janeiro ainda tem alguns dias para finalizar, mas nós estamos hoje finalizando aquilo que Deus nos deu como palavra profética. Estamos finalizando uma série, porque essa palavra ela é viva e eterna sobre as nossas vidas ao longo de 2026 e todo o resto das nossas vidas. E por que eu estou dizendo isso? Porque nada do que foi ministrado aqui foi aleatório. Deixa eu falar um pouquinho da perspectiva do bastidor. Como um pastor, você sabe que um pastor sério, um pastor levantado por Deus, um pastor que teme e tem reverência e submissão a Deus, aquilo que nós, como altar, produzimos aqui como direção de Deus, não é algo aleatório, não é algo de um coração humano. Só Deus e a minha esposa talvez saibam, meus filhos, o quanto eu medito na palavra, o quanto eu me dedico, o quanto eu busco a vontade de Deus, o quanto eu busco nas escrituras, através do altar da nossa sede, trazer e ser boca de Deus para a sua vida. Então eu posso dizer isso com toda a segurança, como nós falamos, com mão na Bíblia, sem medo de errar, que esta série, estas mensagens não foram do meu coração, não foram do coração sequer do apóstolo, mas vieram do coração de Deus para mim e para você. Desde o primeiro domingo, o Espírito Santo começou a construir dentro de nós uma compreensão progressiva. O que é isso? Nós vamos compreendendo e vamos progredindo, compreendendo e progredindo. E esta compreensão progressiva, ela é profunda, ela é uma progressão, uma compreensão progressiva extremamente transformadora daquilo que significa, de fato, viver o ano do selo de Deus. Então nós começamos em dia 31, aqueles que acompanharam com o nosso apóstolo, de dezembro, mas nós aqui, de forma inicial, começamos no primeiro domingo de janeiro, trazendo essa mensagem profética, navegando por essas águas. E por que eu estou dizendo isso? Porque a cada culto nós somos subindo, como eu vou dando de exemplo, uma escada, degrau a degrau nós somos subindo, e nós estamos então nessa progressão, estamos nessa compreensão que vai crescendo após cada culto, e hoje não será diferente. Nós recebemos uma palavra profética que não veio apenas para animar. Eu sei que ela nos anima. Ela não veio para animar, mas anima, lógico que anima, porque a palavra de Deus, ela gera em nós sentimentos, sim ou sim, igreja? Então nós, lógico que somos animados, reavivados, ficamos entusiasmados com a palavra de Deus, mas eu quero que você entenda que ela não tem esse propósito numa animação humana, ela não veio com esse propósito de animar, mas de nos posicionar. Fala comigo, posicionar. O Senhor está nos posicionando. A palavra profética, ela não vem apenas para nos empolgar de forma humana, mas ela vem para alinhar coisas nos nossos corações, ela vem para ajustar coisas dentro de nós. Eu falava muito sobre isso quinta-feira passada, sobre algo que começa dentro e depois é gerado fora. Então, ao longo desta semana, o Senhor ele foi revelando camada por camada, para que, de fato, o que o Senhor ele tem para nós através dessa mensagem. Eu disse essa semana, mas ao longo de todas essas semanas, na verdade, de todo esse mês, foi camada por camada. Nós aprendemos no início de tudo que o selo não é o fim e o começo. Você se lembra disso? O selo não é o fim. Deus falou, é o começo. Não é o final de algo, mas é o início de algo, uma jornada que está iniciando. Nós também aprendemos, ainda no início desta série, que o selo nos chama a reconstrução. Então Deus nos chama a reconstruir coisas dentro de nós, e também nós vamos entender hoje fora de nós. Aprendemos que o selo nasce da escolha soberana de Deus. Não sou eu que decido, não é uma autopromoção. Eu já falei sobre isso, preguei sobre isso no início dessa série, se eu não me engano, na terceira, quarta mensagem. Não somos autopromovidos, nós somos escolhidos antes da fundação do mundo, eleitos pela presciência de Deus Pai. Então não é uma autopromoção, não depende de quem quer ou de quem corre, diz Paulo aos Romanos, mas de Deus usar a sua misericórdia. Nós também aprendemos ao longo dessa série que o selo, ele nos posiciona para governar em tempos de abalo. Preguei sobre isso recentemente. O selo não é para nós entrarmos num palácio porque não está nada pronto, é para nós entendermos que é um tempo de abalo, e nós fomos chamados e estamos sendo arregimentados para trabalharmos em meio a uma cidade, em meio a um caos, em meio a um abalo. E como eu disse na última quinta-feira, o Senhor nos levou a olhar para entender que a vida... O Senhor nos levou a olhar e entender mais sobre a vida de Esdras. Aquilo que não foi apenas um detalhe histórico na Bíblia, mas a chamada de Esdras nos traz chaves espirituais para nós entendermos e compreendermos o que Deus tem feito conosco também durante todo esse mês. Você sabe, falando um pouquinho de Esdras, que ele é levantado, ele aparece num momento muito peculiar da igreja. O povo já tinha voltado do cativeiro, o templo já havia sido reconstruído por Zorobabel, mas espiritualmente ainda havia algo desalinhado.
E antes de eu entrar de fato no âmago da mensagem de hoje, eu tenho alguns minutinhos nessa introdução ainda. Eu queria olhar um pouquinho no retrovisor, falar um pouquinho de Esdras, que eu falei na quinta-feira passada, porque foi algo, como eu disse, extremamente sobrenatural que nós vivemos da parte de Deus. E quando nós olhamos para Esdras, como diz, que não apareceu como um detalhe histórico, mas como alguém levantado por esse Deus que elege, que chama, um Deus de desígnios, um Deus soberano, um Deus de propósito. Esdras, como um escriba ali, ele é levantado para trazer o povo a um alinhamento interno. Você sabe, as paredes, elas estavam de pé, mas o coração do povo ainda precisava de ajustes. A parede do templo estava de pé, mas o coração, algo interno, ainda precisava ser ajustado. E é por isso que Deus então levanta esse homem, Esdras, não para reconstruir muros, não para levantar talvez uma estrutura física, mas Deus levanta este profeta, este homem dele, para ali de uma forma espiritual, restaurar valores. Fala comigo assim, restaurar valores. Nós precisamos bater nessa tecla porque é isso que o Espírito tem nos direcionado desde a última quinta-feira. Restauração de valores. Ele é chamado para trazer a consciência e uma identidade espiritual. Então nós não podemos nos esquecer quem nós somos em Cristo. Nós não podemos nos esquecer dos valores. Nós não podemos nos esquecer dos princípios que a palavra de Deus estabelece para as nossas vidas. A Bíblia ela resume tudo que Esdras viveu. Eu entendo numa frase maravilhosa, que é o capítulo 7, no verso 10. Põe para mim, meu diácono, que diz assim: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar. Fala assim, disposto. Então veja que tem uma disposição interna, primeiro no coração do profeta, primeiro no coração daqueles que são incomodados pelo Espírito Santo de Deus, para cumprir uma missão. Diz que ele tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Então as palavras, os verbos usados aqui é buscar, cumprir e ensinar. Então veja que nós temos também esse mesmo chamado de buscar, de nos dispor, primeiramente para buscar, para cumprir e para ensinar. Fala comigo, buscar, cumprir e ensinar. Esdras então, igreja, entendeu que antes de Deus fazer algo fora, ele precisa começar algo dentro. A obra começa sempre de dentro para fora, antes de Deus mudar a realidade externa. E se eu perguntasse aqui de uma forma ousada, quantos desejam ver algo mudado em suas realidades? Talvez todos nós esperamos milagres em Deus, todos nós falaríamos, eu desejo, bispo, eu desejo ver algo mudado na minha casa, uma transformação externa, mas eu preciso, como seu pastor, e com essa responsabilidade que me pesa, eu preciso dizer para você que a responsabilidade primeira de mudança, ela começa dentro. Antes de algo acontecer de forma externa, a realidade interna precisa ser mudada, a estrutura interna de uma pessoa precisa ser abalada, para que depois ela venha viver algo fora, para que depois ela venha viver algo extraordinário, como um milagre muitas vezes visto. E nós vamos entender nessa manhã que não é que Deus não quer fazer algo fora, mas é você entender que primeiro Deus quer trabalhar no íntimo do seu coração. Fundamentos precisam ser alinhados, pensamentos precisam ser alinhados. Eu sempre caio nas minhas pregações em Romanos 12:2, eu falava sobre isso quinta-feira. Por quê? Porque isso é o combustível da vida do crente. Não há crentes que vão experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus sem que primeiro haja uma renovação de mente, uma transformação pela palavra, não haja um inconformismo com o século, com o mundo atual. Então não adianta eu querer estar no lugar que eu estar com os pensamentos que eu tenho, com os paradigmas, com as ideias, com as visões, com as dores, com os traumas, querendo viver algo externo. Eu preciso primeiro entender que a mudança começa interna, e Esdras foi levantado para isso. Ele se dispôs, disse a palavra, para buscar, para cumprir, para ensinar aquilo que Deus estava colocando dentro do seu coração. Então o povo, voltando no contexto histórico do povo do passado, o povo estava de volta à terra. Eles saíram da Babilônia, eles saem do exílio, eles estão na terra novamente, mas eles não tinham voltado ainda à essência. Então repare, eu sempre vou navegando em duas vias. Você conhece na via teológica, histórica, do que nós estamos estudando, mas também na via da praticidade. Não tem como sairmos disso. Então o que eu entendo teologicamente, ou o que eu entendo teologicamente, tem que ser traduzido de forma prática na minha vida. Então o que isso tudo tem que ser traduzido nas nossas vidas? Quando nós olhamos para um povo que estava de volta à terra, mas não estava de volta à essência, ou seja, Deus queria trabalhar algo no coração interior deles. Então talvez nessa última mensagem da série, Deus ainda queira trabalhar algo dentro dos nossos corações. Foi então que Deus levanta, você precisa entender o contexto, para você entender na nossa realidade, seu dia a dia. Foi então que Deus levantou Esdras, não para reconstruir as paredes, como nós conhecemos, como talvez Zorobabel e como Neemias, que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho de Neemias, mas para reconstruir valores. Fala assim, reconstrução de valores. Então um profeta é levantado para reconstruir valores. Veja
a cronologia dos fatos, veja a sabedoria e a onisciência, a onipresença, a soberania de Deus. Ele levanta alguém para reconstruir primeiro o templo, depois ele levanta alguém para reconstruir os valores. Ele não foi, Esdras, enviado para erguer então uma estrutura física, mas ele foi levantado para restaurar a estrutura espiritual do coração do povo. Esdras, ele lidera um movimento de retorno à palavra, de arrependimento coletivo. Preste atenção, porque isso tem a ver conosco. Retorno à palavra, um arrependimento coletivo, um realinhamento espiritual e de uma restauração da identidade do povo de Israel que estava perdido. Eles ficam anos no exílio da Babilônia. Talvez eles cheguem de uma forma um pouco com a identidade distorcida. E aí Deus levanta primeiro alguém para falar do templo, que é o lugar que representa a presença de Deus, e agora está levantando um profeta para restaurar os valores, para que a identidade deles como povo fosse de novo ali, sabe, reconquistada, fosse de novo clareada, para que eles se lembrassem quem eles eram em Deus. O que isso tem a ver conosco no século 21, no ano de 2026, Bispo Fê? Não tem como você viver algo fora se você não entender quem você é em Cristo Jesus. Você precisa entender que você não foi chamado para servir ou seguir segundo o mundo. Nós não fomos chamados para seguir o curso do mundo. Sabe como um rio que vai seguindo o curso? Existe o curso do mundo. O Senhor não nos chamou para seguirmos o curso do mundo. O Senhor nos chamou para seguirmos o curso do reino dEle. O Senhor nos chamou para vivermos os valores dEle. E neste começo de ano o Senhor tem nos lembrado isso. Não adianta nós queremos viver um ano extraordinário se nós não tivermos os valores certos nos nossos corações. Me ajuda a pregar quem está ao seu lado e diga: você precisa dos valores certos para viver o extraordinário na sua vida, para viver fora, externamente. Fala, precisa internamente estar alinhado ao coração de Deus. Então deixa eu fechar, eu usei esses primeiros 15 minutos para fazer esse breve resumo. Eu quero fechar esse resumo do culto lhe mostrando um texto muito lindo no livro de Neemias. Neemias e Esdras são compatriotas ali, né? E Neemias, no livro de Neemias, no capítulo 8, verso 8, fala um pouquinho sobre Esdras. Diz: leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendesse o que se lia. Olha que lindo, está falando de Neemias, de Esdras. Ele foi levantado para trazer o povo de novo às escrituras, de novo aos valores, de novo à lei do Senhor. E agora, no livro de Neemias, está narrando o que Esdras estava fazendo. Ele estava ensinando de modo que todos pudessem compreender. Eu falei isso quinta-feira e vou repetir. Eu dou graças a Deus que você tem um altar que prega a palavra e você pode compreender de forma clara o que a palavra de Deus diz. Aqui não estou contando do meu storytelling particular, das histórias da minha vida, mas eu estou já há 15 minutos neste culto, e fazemos isso todos os cultos. Ficamos aqui aproximadamente 50 minutos, às vezes até mais, falando da palavra de Deus. Amém, igreja? Amém. Por quê? Porque nós precisamos ler e compreender a palavra de Deus. Pergunta para mim, o que aconteceu depois disso, Bispo Fê? Pergunta para você acordar. O verso 9 diz, é muito desincronizada essa pergunta, mas tá boa, é só para você acordar. O verso 9 diz assim: Neemias, que era governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis. Por quê? Olha lá o que diz a palavra: porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Você precisa entender o que está acontecendo aqui. O povo começa então a chorar, porque eles perceberam que estavam vivendo abaixo. Eu gosto de fazer assim com você, né? Mais alto. Nesse caso, eles estavam vivendo, faz comigo, abaixo, pra você entender. Eles estavam vivendo num aquém. Eles não estavam vivendo aquilo que Deus queria que eles vivessem. Eles não estavam vivendo no centro da vontade de Deus. E é exatamente isso que o selo de Deus produz em nós e tem produzido ao longo de todo esse início de ano, esse mês de janeiro. Sabe, uma boa consciência de que nós devemos viver 2026 no centro da vontade de Deus. Fala comigo assim: em 2026... eu não vou viver abaixo da vontade de Deus. Por que o povo é constrangido? Porque quando eles retornam às escrituras, a palavra convence, a palavra confronta, o Espírito guia a toda a verdade. Não é o que diz Paulo, quem convence é o Espírito, não é a força do pregador, do profeta, era o Espírito que já estava direcionando ali. Então o povo, em uma comoção, o povo em um arrependimento começa a chorar, porque eles começam a entender que a identidade estava distorcida, eles começam a entender que eles estavam vivendo abaixo, aquém da vontade de Deus. Mas eu quero que ainda, fechando o resumo, você repare que o Senhor não começou falando de cidade. O Senhor não começa falando com eles ali de um impacto, de uma grande influência.
Ele começou falando de altar. O Senhor começa a falar de uma presença dele manifestada. O Senhor começa a falar de uma reconstrução interior. O Senhor começa a falar de caráter, de escolha. O Senhor falou de alinhamento. Então a gente precisa prestar atenção nos detalhes, porque muitas vezes o grande de Deus está nos detalhes. Ele começou a falar de altar, de presença, de reconstrução, de alinhamento interior, porque Deus não transforma ambientes, igreja, sem antes transformar pessoas. Aprenda isso. Quantos querem ver um ambiente transformado em suas casas, em seus lugares? Entenda, Ele vai começar transformando a sua mente. Certa vez Jesus falou assim, Sérgio: pelos frutos se conhece a árvore. Então eu posso olhar uma maçã, eu posso olhar uma banana, eu posso olhar um mamão, eu posso olhar uma uva, e pelo fruto eu vou saber qual foi a árvore que deu aquele fruto, sim ou sim? Então entenda isso de forma prática. Vamos para a via da prática. Pelos frutos eu conheço o que está dentro. Então se eu quero dar um outro fruto, eu preciso mudar o quê? O que está dentro. Eu preciso mudar a forma de pensar, para que a atitude seja outra, para que o resultado seja outro, para que o ambiente seja outro internamente. Precisa ter uma mudança de pensamento. A gente vai voltar para Romanos 12:2, não tem como sair dele. Uma transformação de mente. Então, por que isso aqui é tão poderoso? Porque amanhã não adianta eu estar com você segunda-feira, planejando 2026, se você não tiver os pensamentos em 2026, baseado na palavra de Deus, se você não tiver nesse lugar que é o centro da vontade de Deus, porque se você estiver aquém, se você estiver abaixo, você pode até planejar, mas aquilo não vai se tornar realidade, porque não é realidade dentro de você ainda. Agora, quando algo começa a ser transformado dentro, é o que eu acabei de dizer, primeiro Deus transforma pessoas, e depois que Deus transformou pessoas, Ele vai transformar os ambientes. Você pode ouvir um amém, igreja? Então por que nós estamos aqui há vários cultos sendo transformados? Porque existem ambientes, hoje você vai entender. Existe um ID, existe uma comissão, existe um impulsionar do Espírito para que você se posicione e transforme ambientes. Mas não tem como você transformar ambientes se você não tiver sido transformado primeiro. Porque se você chegar num ambiente e você não tiver a convicção do Espírito, você vai muitas vezes se dobrar ao ambiente. Você vai muitas vezes se sentir abalado. Você vai se sentir intimidado. Você vai se sentir, quem sou eu? O que vão pensar? Como é que eu vou transformar isso? Mas quando você entendeu quem você é em Cristo, quando a sua identidade é restaurada, quando você é alinhado novamente, quando você entende que primeiro dentro de você já houve uma transformação, aí sim você está pronto para ver algo ser mudado fora de você. Então eu creio que em 2026 ambientes serão transformados. Mas a gente precisa entender que Deus não vai reconstruir cidades sem antes reconstruir corações. Não vai. E é por isso então que hoje nós podemos falar sobre muros. Porque Esdras é levantado, quinta-feira nós entendemos sobre valores sendo alinhados, sendo mais uma vez trabalhados da parte de Deus. E hoje nós podemos falar sobre cidades, hoje nós podemos falar sobre muros, sobre transformação de uma sociedade. Amém, igreja? Você está comigo? Você está entendendo o que o Espírito está dizendo? Olha, você sabe que dentro de mim isso aqui é muito vivo. Eu tento de uma forma muito clara, como Esdras, fazer com que você entenda e compreenda tudo o que está sendo pregado aqui. Eu espero que você esteja entendendo. Então, primeiro Deus trabalhou o templo. Vamos de uma forma cronológica. Depois Deus trabalhou o coração. E agora Deus quer ir além de nós. Fala assim, Deus quer ir além de mim. Por isso que Ele está de forma tão intensa trabalhando o seu interior. Por isso que Ele está de uma forma tão intensa abalando as suas estruturas internas. Porque agora Deus quer ir além de você, além do seu coração. Ele quer trabalhar a cidade, Ele quer trabalhar o ambiente, Ele quer trabalhar algo externo, Ele quer trabalhar talvez o lugar que você esteja inserido. Amém, igreja? Então você sabe que ao longo dessa série eu não dividi ela em tópicos, mas desde quinta-feira eu volto a trazer tópicos para que agora a gente seja muito prático. E de uma forma muito didática eu quero entrar no ponto 1 e a gente vai entender essa cronologia, porque Deus ele começa pelo templo. E diz lá em Ageu 1:8, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Isso aqui é com Zorobabel ainda. Edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Então é uma comissão, é um chamamento, é um propósito que Deus está colocando para que Zorobabel se posicione para reerguer o templo. Veja que Deus não começou a Deus não começou a restauração de Israel levantando muros, levantando exércitos organizados, organizando a cidade. Deus começou pelo templo. Nós entendemos isso desde a passagem profética, porque o templo representava a presença física de Deus, o lugar onde Deus habitava. Então primeiro Deus começa e lembre-se que era um templo da antiga aliança. Ele está ali restaurando aquilo que eles viam como presença de Deus, para que eles pudessem ter de novo essa conexão com o Deus. Então Deus começa primeiro com o templo. E antes de Deus mudar então uma nação,
Ele muda o lugar onde ele quer ser honrado, o lugar onde ele quer ser adorado. Quando a gente volta um pouquinho na história de Zorobabel, ele foi levantado para restaurar a casa do Senhor. Por quê? Porque sabia que sem altar restaurado não existia uma cidade restaurada. Deixa eu pregar algo para você: não haverá transformação numa cidade sem que as igrejas sejam restauradas, sem que as famílias sejam restauradas. Quando você estuda, eu já expliquei isso aqui algumas vezes. Quando você estuda a história da igreja, você vai ver que antecede um grande avivamento sempre um tempo de reforma, porque Deus ele reforma primeiro para depois colocar o holofote. Deus não pode colocar o holofote em algo que está totalmente disfuncional. Então entenda que antes de algo externo ser mudado, internamente precisa ser mudado. Então nós precisamos olhar para as escrituras, olhar para a história e entender que sem um altar restaurado não existe uma cidade restaurada. O selo começou no templo, começou na presença, o selo começou no altar, e é exatamente isso que Deus faz conosco este mês, é exatamente isso que Deus tem falado. Ele nos trouxe de volta à essência, ao fundamento. Deus nos trouxe de volta ao lugar onde a presença e a glória dele é manifesto. Então o selo, igreja, não começou com os nossos projetos. Os nossos projetos, eles começarão amanhã, sim ou sim? Por quê? Porque primeiro Deus queria restaurar um templo, primeiro Deus queria restaurar o lugar onde a glória dele é assistida, e primeiro ele começou a trabalhar em valores internos. Então ele nos traz de volta essa essência, ao fundamento, ao lugar da sua presença, para que depois então os nossos projetos possam ser. Por que os projetos depois? Porque não tem como eu planejar em Deus se eu não tenho o primeiro relacionamento com Deus. Sim ou sim, Cristo vive? Como é que eu vou planejar algo em Deus se eu não me relaciono com esse Deus? Como é que meu diácono Carlos, eu vou fazer planos? Como diz Salomão, o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Como é que eu vou chegar para Deus com uma lista de planos se eu não tenho um relacionamento com esse Deus? Se eu não tenho comunhão com esse Deus? Você não chegaria para alguém que está passando no shopping e falaria: olha só, esse aqui é o meu projeto de vida vitoriosa. Mas quem é você, filho? Não tenho conexão com você, não tenho um relacionamento com você, mas talvez com os seus amigos próximos você abriria, falaria: eu tenho orado por isso. Por quê? Porque você tem relacionamento. Agora não é uma relação entre homens, eu estou falando da relação nossa com Deus, na vertical. Então primeiro, Deus ele restaura a relação do povo com ele, para que depois os planos e os projetos possam ser apresentados a ele. Quantos estão entendendo a sequência dos fatos? Digam amém. Me ajuda a pregar para quem está do seu lado. Se ele está dormindo, acorde e fala assim: Deus quer restaurar a relação contigo antes dos seus projetos. E aí, você tem alguns minutos para isso, porque amanhã é dia de nós planejarmos, igreja. O selo não começou com os nossos projetos. O selo começa com o nosso relacionamento com Deus sendo restabelecido e realinhado. O que Jesus diz em Mateus 6,33? Você se lembra? Coloca para mim. Buscai em primeiro lugar o seu planejamento, o seu ano de 2026, a sua vida, o seu emprego. É isso que diz? Então leia comigo todos juntos: buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Você precisa entender a ordem dos fatos, a cronologia. Deus ele sempre é primazia, Deus sempre vem primeiro, Deus sempre tem um lugar de honra, Deus sempre é o primeiro das nossas vidas. Ah, Bisufê, eu quero fazer um ano, eu quero desenvolver algo. Amém, mas você pode orar, você pode buscar em Deus, e eu oro para que você de fato planeje algo extraordinário. Mas primeiro, tenha relacionamento com Deus. Porque o que adianta o homem ganhar tudo e perder a sua alma? Ganhar o mundo todo? Não adianta nada. Então, se eu não tiver um relacionamento com Deus, eu não vou ouvir de Deus qual que é a direção dele para a minha vida. E aí eu vou planejar muitas vezes algo fora da vontade dele. E eu vou chegar lá em junho cansado. Lá em julho sobrecarregado. Falar: Deus, eu achei que esse ano, por que não acontece? Porque você falou, você não apresentou os seus planos para ele. Você não ouviu, você não primeiro alinhou o seu relacionamento comigo. Então isso aqui é muito sério. Primeiro o reino. Em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Você está entendendo a cronologia dos fatos? Ponto 2, o selo nos tira da consciência e nos leva para a mobilização. E aqui a gente começa, Marcela, a mover os pés. Começa a entender o que Deus quer para nós em 2026. Depois que Deus ajusta o altar e o coração do povo, Ele nunca vai deixar o povo parado. Ouvi um graças a Deus da Ilane Esperandino. Ele nunca vai deixar o povo parado. Amém que isso vive? Amém. Por que ele não vai deixar o povo parado? Porque Deus precisa que você seja as pernas dele nesse tempo. Ele age, a Bíblia diz, por nosso intermédio. Nós somos cooperadores da obra de Cristo, disse o apóstolo Paulo.
Então, primeiro Deus restaura, Deus alinha, Deus ajusta o que tem que ser ajustado, mas Deus nunca faz isso para deixar um povo parado. Deus não quer que você seja uma água parada. Você sabe que água parada se torna um pântano. Não tem vida, não tem o fluxo. Nós não somos uma água parada. Nós estamos no rio. Ele falou, se creres em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. O rio está parado ou ele tem uma correnteza que vai guiando ele? Ele tem uma nascente, ele tem um lugar que ele vai desembocar e tem toda uma correnteza. Então entenda, você precisa estar em movimento. Olha quem está só falando assim, Deus nos chama para estar em movimento. Isso aqui diz muito a respeito de 2026. Você está pronto para se movimentar? Amém. Ou você queria ficar deitado esperando? Bispo, eu estou aqui esperando em Deus. Já entendeu como é que é esperar em Deus aqui, né? Deus, Ele nunca trabalha apenas para gerar uma consciência espiritual, igreja. A consciência espiritual, ela existe? Ela existe. Por quê? Porque precisa primeiro de uma consciência espiritual. Bispo Fê, por que uma série? Porque uma série é muito mais fácil, talvez seja essa palavra, de trazer uma consciência espiritual daquilo que Deus quer dizer, do que uma mensagem isolada. Uma série é muito mais profundo, porque talvez eu fique aqui preparando a mensagem 6 horas, sei lá quanto tempo eu estou lá estudando, mas você ouve aqui em 40, 50 minutos, talvez se você passa o resto da semana fazendo, trabalhando, seus afazeres, talvez você não vai se lembrar da plenitude daquilo de uma mensagem. Então a série, ela vem reafirmando, ela vai ratificando coisas, ela vai trazendo mais embasamento. Por quê? Para que primeiro tenha o que eu estou dizendo, esta consciência espiritual. Só que Deus nunca para numa consciência espiritual, amém, igreja? A consciência espiritual, ela é importante, ela é o primeiro passo, mas depois Deus sempre quer gerar um movimento. Só que não tem movimento sem primeiro uma consciência do que você tem que ter um movimento. Eu preciso primeiro entender, eu preciso me movimentar. Se eu não tiver consciência que eu preciso acordar, que eu preciso levantar, que eu preciso me movimentar, eu não levanto, eu não acordo, não me movimento. Então Deus está trazendo primeiro a consciência espiritual, mas é chegado o tempo, 2026 já começou. Eu tenho que dizer isso para você, que Deus quer comissionar você para entrar em movimento, para você produzir, para você avançar, para você gerar, para você prover. Em nome de Jesus, amém, igreja? Eu não vou dar uma pausa, mas eu vou insistir um pouquinho nessa questão da consciência espiritual, porque ela é boa, mas ela não podemos ficar nesse ponto. Por que nós não podemos ficar nesse ponto? Porque existe um perigo muito grande na vida espiritual do povo de Deus, e eu tenho alertado isso, falado sobre este problema da geração atual. Qual que é esse perigo espiritual que é grave na vida do povo dessa geração da igreja moderna? Ficar apenas no entendimento, mas nunca avançar para a prática individual ou para a prática coletiva. E eu tenho falado isso, igreja, nos últimos cultos, talvez de uma forma até, incisiva, exaustiva, mas eu preciso te mostrar esse inconformismo que não é do meu coração, mas é do coração de Deus. E que Deus coloque em mim para que eu seja profeta na sua vida. Porque ter a consciência espiritual, muitos têm, talvez a maioria tenha. Agora, se mover nessa consciência para a parte prática, é a minoria. E a gente vê uma igreja então lenta, a gente vê uma igreja acomodada, a gente vê uma igreja enfadada muitas vezes, preocupada muito com a sua agenda pessoal, com o seu projeto pessoal e não preocupada em estar em movimento tanto individual ou coletivo. Então Deus quer que nós avancemos para uma prática de vida, amém, igreja? Cristo vive. Não tem como eu pregar sobre tudo isso e agora não buscar toda a teologia, toda a questão histórica e colocar no seu ano de 2026 e falar, agora vai. É como Moisés diante do mar. Ó Senhor, tem um mar aqui. Diga ao povo que marche. Diga ao povo que marche. Deus está dizendo que nós precisaremos marchar em 2026. Amém? Cristo vive. Então o povo pós-exílio já sabia que precisava mudar. Eles já tinham talvez essa primeira consciência espiritual, já tinham a consciência, já tinham ouvido a palavra, mas ainda faltava algo muito essencial ao povo pós-exílio, o movimento conjunto. Um movimento em sinergia, uma prática coletiva daquilo que o profeta estava anunciando da parte do céu, da parte de Deus. E olhe para nós estamos nos últimos 2 anos sendo guiados somente por uma palavra profética, somente por uma palavra. Aqueles que não entendem, batem cabeça, pulam do barco, vão, voltam, retrocedem, não entendem as coisas porque estão focados, desculpa a expressão, no seu próprio umbigo. Mas aqueles que já desenvolveram a consciência, já entenderam que não é sobre a voz de um homem, mas é sobre a voz de Deus, a direção de Deus.
Só que agora, meu amado, em 2026, está chegando e é chegado o tempo de marchar, igreja. E você precisa entender que não é uma marcha individual, mas é uma marcha coletiva. Então, primeiro Deus desperta o que em nós? Uma identidade. Depois Deus traz a nós, junto com a identidade, essa consciência espiritual. E agora Deus está falando, é chegado o tempo de vocês marcharem. É chegado o tempo de vocês avançarem. É chegado o tempo de vocês pisarem. É chegado o tempo agora, mas isso em conjunto, de uma forma unida, de uma forma, sabe, profética, coletiva, debaixo de uma direção. Por isso que eu falo desde a palavra profética. Isso aqui dentro de mim, você não tem noção o abalo que tem feito, no bom sentido, essa palavra profética. E eu estou aqui, sabe, de uma forma espiritual, tentando reproduzir para você, passar para você tudo que Deus tem falado ao meu coração de forma profética. Fala comigo, movimento conjunto. É isso que Deus espera de todos nós. Movimento conjunto. Quando ele disser, ataca, nós atacaremos. Quando ele falar, para, nós pararemos. Quando ele falar, recua, nós recuaremos. Como um grande pelotão de guerra. E é aqui que o selo começa a produzir algo visível, igreja. Mesmo vê essa história de selo para lá, selo para cá, sabe? Como que eu enxergo isso de forma prática? Se prepara, porque agora que o selo começa, mas primeiro a consciência precisava ser despertada, primeiro a identidade precisava ser alinhada, primeiro os valores precisavam ser alinhados nos corações, mas há uma hora que algo visível começa a aparecer. Em Efésios 5,14, Paulo vai dizer, pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Eu quero dizer para você que o selo ele vem para acordar pessoas. O selo ele vem, igreja, para tirar pessoas da passividade. O selo ele vem para gerar um senso de urgência. Fala com a sua boca, senso de urgência. Eles saem do exílio e ali Deus começa a restaurar eles, começa a restaurar o templo. Agora a identidade é restaurada, a consciência desperta. Então eles têm agora um senso de urgência, de coletividade, de corpo, de povo, para que eles possam ver algo visível saindo à luz. Porque quando Deus começa a preparar algo grande, igreja, Ele começa a incomodar primeiro o povo por dentro. E eu não sei você, mas algo já vem sido gerado no meu coração. Um incômodo do Espírito vem sendo gerado, eu tenho falado essa expressão, não só em meu espírito, mas as células do meu corpo já começam a entender para onde o Espírito está nos guiando em 2026. Porque como eu disse, não vai parar na consciência espiritual coletiva. Vai para a estrada da prática, igreja. Vai para a ação. Vai para aquilo que Deus está nos dando. Então primeiro ele começa a incomodar o povo por dentro. Olha o que diz em Ageu. Eu estou mostrando para você o passo a passo. Ageu 1,14. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel. O Senhor começou com o homem e falou, Zorobabel, é com você a coisa. Lembra que dizia, há um prumo na sua mão, Zorobabel. Abalarei o céu e a terra, não é o que Deus disse? Filho de Salatiel, governador de Judá. Começou com ele o espírito de Josué, filho de Zosadeque. Olha o nome do seu filho que você vai pôr que vai nascer. Zosadeque, o sumo sacerdote, o espírito do resto de todo o povo. E o espírito do resto de todo o povo, eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus. Se você for ver, amado, em toda a métrica bíblica, Deus começa com um homem, começa com um profeta, desperta alguém, e esse a ser despertado começa a despertar os outros. O primeiro que acorda começa a acordar todos os outros de uma forma espiritual. Zorobabel, teu espírito, ei, Senhor, tem uma missão para você, tem algo para você. E aí depois, de forma de como se fosse uma cascata, outros vão acordando, outros vão se levantando e se puseram a trabalho na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus. Observe isso, Deus não despertou apenas um líder, amém, igreja? Amém. Presta atenção comigo agora, porque Deus não desperta apenas um líder, Deus despertou todo um povo para uma grande obra. Eis-me aqui, Andrés. Deus levantou o povo todo. Então o selo não é algo individual. Fala comigo, o selo é coletivo. Olha quem está ao seu lado e fala assim, nós somos selados para estarmos juntos nessa grande obra, para trabalharmos juntos para a causa de Cristo, para vermos juntos os milagres, os prodígios, as maravilhas. Olha quem está atrás de você e fala, meu amado, eu e você somos a maioria com o Senhor. Isso precisa gerar em você um certo movimento. Eu achava que o selo era para você, amado, o selo é para uma geração. O selo não é individual, o selo é coletivo, amém? Cristo vive. Então o povo parou de pensar, o povo, eu li a luz não, eu olhei para a luz, depois aqui fica tudo assim, ó. O povo parou então de
apenas ficar ali num lugar de ouvinte, mas eles começaram a se levantar. Eles começaram a arregaçar as suas mangas. Eles começaram a entender que o espírito de Zorobabel foi levantado. Mas a Bíblia diz que agora todo o povo se levantou para trabalhar na casa do Senhor. Você quer ver algo maravilhoso que vai acontecer agora? Coloque para mim Esdras 1:5. Então levantaram os cabeças da família. Tem homens aqui, ei, acedros! Começa com os cabeças, homens. Eu queria que a minha esposa fosse na frente. É você, cara. É você, macho. A missão é com os homens, amém, senhores? Vocês se preparem que o ano dos cedros vai ser extraordinário. Porque podia dizer, ele chamou as moças e as crianças e deixou os homens em casa. Não. A geração de hoje talvez seria isso. Põe as mulheres na frente. Você viu um menino que vai ser assaltado, aí ele deixa a namorada, sai correndo. Como é que pode? Miga, liga para miga. Então se levantaram os cabeças das famílias de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou. Primeiro tinha despertado quem? Zorobabel. Agora o Espírito já diz que despertou a mais gente. O Espírito de Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Perceba essa progressão espiritual, meu amado. Eu comecei falando sobre uma progressão espiritual, sobre algo que vai tomando uma constância, como série, né? Um crescimento progressivo. Olha, primeiro Deus mexe no altar, depois Deus mexe no coração, depois Deus começa a mexer com o povo. O selo gera um incômodo santo, meu amado, uma inquietação espiritual, uma sensação de que não dá mais para ficar como está. Eu não sei você, mas em 2026, quem está perto de mim tem entendido, não faremos mais as mesmas coisas esperando coisas novas. Não dá mais para ficar do jeito que está. Deus está falando, precisa de um novo estímulo, precisa de um novo movimento, precisa de uma renovação de mente, precisa de outra perspectiva. E é isso que Deus começa a trazer através de toda essa progressão. Não dá para ficar do jeito que está. Eu quero pregar para você que está vendo uma vida que você fala, não acredito que eu continuei. Não dá mais para ficar do jeito que está, Deus está dizendo. Deus quer dar um basta nessa dor. Deus quer dar um basta nesse pecado. Deus quer dar um basta nisso aí que você tem vivido, que não faz parte da vontade dEle. Fala comigo, não dá mais para ficar como está. Por que, igreja? Porque o selo nos tira do conforto e nos coloca no movimento que Cristo vive. Aí quando você prega, eu fico um pouco incomodado. Glória a Deus. Porque se você ficasse com o seu ego massageado, eu estaria pregando as palavras do inferno para você e a sua carne estaria amando. Mas esse incômodo, ele é gerado quando o confronto ele vem do Espírito. E evangelho é nós sermos confrontados pela palavra, para Deus nos livrar de nós mesmos. Eu não gosto muito quando você grita, Bispo Fê. Eu não gosto. Mas você não tem que gostar de mim, não. Você tem que gostar da palavra de Deus, porque ela quer bússola para a tua vida. Eu sou apenas um instrumento levantado por Deus para gerar o inconformismo no teu coração. Para que você venha entender que o selo te tira do conforto e te coloca em movimento. Quantos vão se movimentar em 2026? Digam amém. Deus está preparando durante um mês. Veja o amor de Deus pela mim e pela sua vida. Está pegando praticamente o 10% aqui do nosso ano, preparando para que a gente possa depois correr, avançar nesses meses que vão nos restar. Avançar em direção àquilo que Ele tem para as nossas vidas. Porque quem foi selado entende que não pode mais viver como espectador daquilo que Deus quer fazer, meu amado. Eu falo com a minha esposa, não dá mais, a gente não pode ser espectador do que Deus quer fazer. Deus está falando de um tempo, Deus está falando de algo, há um senso de urgência. E nós como liderança precisamos marchar para essa direção. Nós como liderança precisamos entender a obra que o Senhor está colocando nas nossas mãos para essa geração. Em 1 Coríntios 15, 58 diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Isso aqui precisa ser pregado para essa geração. O pessoal até gosta de ser firme, inabalável, mas abundantes na obra do Senhor. É para isso que Deus te chamou, para ser abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Não é vão. Ontem era... Que hora que era ontem? Que hora você falou? Então é essa hora que você falou, 10h30. Eu não lembro a hora, eu vou pegar a hora que vocês falaram. Era tarde da noite. Umas 10 horas praticamente. E eu tinha que levar essa bateria que fica lá em casa, para casa do meu irmão, para ele trazer aqui de manhã.
E eu fico com a bateria durante a semana para o meu filho tocar, para ele estudar, e no final de semana, no sábado, eu dou um jeito do meu irmão pegar. E quando ele não consegue pegar, eu tenho que levar até lá. E era 10 horas, eu lembrei da bateria, Carlão. Falei, vou levar a bateria. Estava lá fazendo minha bicicleta, meu cardio, bonitão. Falei, a bateria. Ai, tem que levar a bateria. Aí eu fui, carreguei. Para desmontar isso aqui não é tão fácil. Quanto cabo tem aqui, desmonta, põe, aí fecha, aí vai, aí prende o dedo. Toda vez eu prendo um dedo nesse negócio. Prende o dedo, aí passa no meio dos carros, põe no porta-mala, leva, vai um saco junto com isso, uma bag, né, cheio dos negócios. Aí põe no carro, aí não cabe no carro, aí põe no carro, aí vai até a casa do irmão, aí sobe na casa do irmão, aí deixa na casa do irmão. Aí minha cunhada estava lá, quis fazer uma reunião comigo, eu disse, Natália, já fizemos uma reunião de alinhamento de algumas coisas. Aí passa, pega comida para as crianças. Aí chega em casa, aí já ia, sei lá, para 11h30, sei lá que hora que era. Aí eu estou subindo no elevador, eu falo, mas que trabalho, hein? Aí veio essa frase no meu coração, o trabalho não é em vão. O trabalho nunca é em vão. E sabe como Deus, Ele mostra nos detalhes? Isso foi 11 horas. Quando foi 1h da manhã, meu irmão me liga. Mandou uma mensagem, você está on? Eu falei, a noite é uma criança para nós. Eis-me aqui. Sabe o que é? O baterista, amanhã, que é o nosso abençoado Douglas, teve um imprevisto com a filha, não vai conseguir tocar amanhã. Você acha que o Lorenzo tocaria? Aí Deus falou, o trabalho não é em vão, Fernando. Aí eu acordo meu filho hoje e falo, Lolo, tem uma notícia para você. Ele, qual é? Você vai fazer o culto hoje tocando. Ele, eu? Bora. Você não vai nem perguntar as músicas? Quais são as músicas? O trabalho, fala comigo, o trabalho nunca é em vão. Talvez desmontar toda semana isso, levar, buscar, e deu um trabalho. Mas fala comigo, o trabalho nunca é em vão. Para nós podermos adorar Jesus com meu filho de 10 anos, fazendo o que ele tem feito aqui de forma sobrenatural, e a honra e a glória toda de Jesus, eu posso entender que como pai, o meu trabalho da minha esposa não é em vão. Nunca é em vão. Põe para mim de novo, Enoque, para respaldar o que eu estou pregando. O trabalho, olha lá, o nosso trabalho no Senhor não é vão. Olha quem está falando assim, trabalhe no Senhor, porque Ele sempre recompensa. Ele sempre recompensa. Então é exatamente esse movimento que prepara o cenário para Neemias. E agora a gente vai chegar na segunda parte da mensagem, caminhando para o final. Então você precisa entender o passo a passo. Primeiro Zorobabel, Ageu, Zacarias, levanta um governador. Depois Esdras, um escriba, leva o povo de volta para a palavra. O povo está saindo do exílio, o povo está lá de anos na Babilônia, meio perdido quem eles são. O templo então é reerguido, os valores são restaurados e a gente cai em Neemias. Porque algo visível ia acontecer agora. A concretização de toda essa restauração ia acontecer agora. Então veja essa progressão do Espírito. Porque Neemias, ele não surge no meio de um povo adormecido. Neemias, ele surge quando um povo já foi então despertado lá atrás. Por Ageu, por Zacarias, Zorobabel, Esdras. Então quando Deus levanta agora Neemias, que era um copeiro, já havia um despertamento. Você consegue entender? Que Deus tem planos, Deus tem tempos, Deus tem pessoas específicas para cada propósito. Salomão diz algo parecido, né? Há um tempo para todo propósito debaixo do céu. O selo não nos deixa assentados, igreja. O selo nos coloca de pé. O selo nos coloca em movimento. Às vezes você mais cansa, mas o trabalho não é em vão. Você já entendeu com a analogia que eu fiz aqui? O trabalho nunca é em vão. Eu quero que você grave algo no seu coração. Vou te ajudar a gravar isso de forma muito prática. Põe para mim na tela. Quem foi selado não fica assistindo, mas se levanta para fazer parte. Quem foi selado... Mas nós estamos num cinema, mas nós não somos espectadores. Nós somos os atores principais das nossas vidas. Nós somos os protagonistas. Nós não estamos aqui para assistir uma obra ser feita. Nós estamos aqui para fazer essa obra acontecer. Nós estamos aqui como os chefes das famílias que foram despertos, como o Esdras que foi desperto, como Zorobabel que foi desperto. Nós estamos aqui despertando o povo para se colocar de pé e não ficar assistindo, mas fazer parte daquilo que Deus está falando. Por quê? Porque o ponto 3 diz que depois de mudar o templo, agora Deus muda uma cidade. E é para isso que nós vamos, amado. Então Deus levanta Neemias, você já entendeu? Neemias, ele não era um sacerdote, Neemias não era um profeta, não era um grande rei. Neemias, como eu disse, ele era apenas um copeiro do rei.
Mas ele era um homem cujo coração estava alinhado com Deus. Você pode falar, né? Quem sou eu na fila do pão para fazer uma grande obra? Quem sou eu para ter sido selado? Você foi escolhido antes da fundação do mundo. O sangue de Cristo foi vertido pela sua vida. Você é um filho amado, bendito de Deus. Você foi criado à imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. Você é isso e muito mais. Ah, mas o meu trabalho, isso é a tua profissão. Só isso. Neemias era um simples copeiro, talvez. Mas Deus colocou ele de forma estratégica dentro do palácio do rei. Porque o rei ia comissioná-lo, ia abrir mão dele, ia, impulsionar ele para viver o propósito de Deus. Olha o que diz, eu vou resumir muito a história de Neemias, vou colocar só como esse pano de fundo. Neemias 1,4 diz, tendo eu ouvido essas palavras, qual que foi as palavras que ele ouviram? Que os muros estavam assolados, que a cidade estava destruída. Então Neemias recebe uma informação de que está tudo destruído lá. E aí ele diz, tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando. Abençoou, ele jejuou, era luto, lamento e dor nacional, por isso que eles jejuavam e ele era judeu, só para fechar o parênteses. Vamos seguir. Jejuando e orando perante o Deus dos céus. Fala comigo, o selo produz sensibilidade. Eu estou mostrando tudo o que acontece quando uma pessoa é selada pelo Espírito Santo. Quando recebe esse anel de selar, produziu em Neemias uma sensibilidade. O verso 4 de Neemias 2, a gente está resumindo a história. Disse-me o rei, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Então, no começo, isso aqui já lá na frente, ele pede para o rei vem ele com o semblante abatido, fala, o que vai, Neemias? Ele diz, como que eu não estaria triste se a cidade dos meus pais está com o muro derrubado? Então o rei dá carta para que ele possa, ser comissionado, fala, quanto tempo vai durar essa obra? Olha, vai durar tanto tempo, então vai restaurar aquilo, vai fazer aquilo pelo qual... Olha o rei abrindo mão do seu copeiro para fazer uma grande obra. E ele dá um despacho, ele manda cartas aos governadores para que tragam madeira, para que tudo aconteça. E agora, lá no capítulo 2 diz, disse-me o rei, que me pedes agora? Mais uma vez, então orei aos Deus dos céus. O selo produz coragem, fala comigo, coragem. Ah, bispo, eu tenho medo de ir lá falar com o meu patrão. Deus vai te dar coragem para você falar com o seu patrão. Ah, bispo, eu tenho medo de falar com a minha esposa. Eu também tenho, mas Deus vai te dar coragem para você falar com ela. Deus vai dar coragem, amém, homens? Você tem as conversas, tem que ter. Eu estou brincando, a minha esposa é um doce de tamarindo, né? Falavam isso para minha mãe. Ai, Jesus, é que é azedo, você entendeu a piada, né? Doce de tamarindo, é azedo. A minha esposa é uma bênção. Depois de eu e Deus na vida dela, ela se tornou uma bênção, uma coisa maravilhosa. Bispo Fê. Voltar. Coragem, igreja. Coragem para você ter conversa difícil. Coragem para você ir lá pedir uma nova proposta. Coragem para você tocar nas questões que têm que ser tocadas. Coragem. Neemias chegou para o rei. Rei, eu preciso de madeira. Rei, eu preciso de carta. Eu preciso dos governadores. Rei, eu preciso isso. Eu preciso ir. Me libera. Precisou de coragem. Porque ele poderia ouvir tudo isso e falar, ai, estou triste aqui, vou ficar magoado, deixa quieto. Não. Estou com coragem. Então, primeiro produziu sensibilidade, depois coragem. Verso 18. E lhes declarei como a boa mão do Senhor Deus, lá na frente já, estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram, disponhamos-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Então Neemias chega agora para o povo e fala, olha, o rei falou, eu tenho a palavra, tenho as madeiras, tem tudo isso, e você vê que agora o despertar que começou com Neemias, já tem um povo falando, nós vamos dispor, nós vamos edificar, Neemias. Você está pronto para edificar uma igreja comigo, meu amado? Está de verdade? Porque isso aqui é a causa da minha vida. Deus, eu peguei todos os meus planos, joguei fora e falei, Deus, é a tua vontade. Nós temos vivido isso nos últimos 5 anos. Mas eu entendo que não é algo individual. Zorobabel não foi individual. Neemias não foi individual. Zacarias não foi individual. Não, Zacarias, Ageu, os profetas. Mas eu queria falar de Esdras, não foi individual. Não foram individuais. Foi coletivo. Deus começa a despertar. Eu preguei nos últimos 2 cultos no ano. Últimos 2 cultos não, mas no aniversário da igreja. Estamos no meio de um milagre. A história que nos trouxe até aqui. Eu falei, primeiro Deus começa despertando o líder. O líder tem a visão, mas Deus levanta o povo para trabalhar pela visão. Porque a visão não é do líder, a visão é de Deus. És tu, Luiz, no meio da multidão? A visão é de Deus, Luiz. Eu sozinho, meu amado? Não conseguiria. Eu, minha esposa, meus irmãos, meu pai, jamais. Porque a visão é de Deus, mas quem trabalha pela visão é todo o povo. Moisés tinha uma visão, o povo trabalhou. Josué tinha uma visão, o povo trabalhou. Por quê? Porque Deus dá a visão para o líder. José tinha uma visão, mas todo o povo foi beneficiado, todo o povo trabalhou, armazenou os alimentos. Por quê? Porque a visão, na verdade, ela é de Deus. E Ele inspira um líder para que seja aquele profeta na vida do povo, para que a vontade de Deus seja estabelecida.
Disponhamos-nos e edifiquemos, e fortalecendo as mãos para a boa obra. O selo então produziu, depois de produzir sensibilidade, coragem, o selo produziu mobilização coletiva. Mobilização coletiva. Só que quando a gente fala de uma mobilização coletiva, nem tudo são flores. Porque quando as pessoas veem você se levantando, nós estamos vendo um grande homem se levantando, independente do que você crê politicamente, nós estamos vendo um grande movimento acontecendo nas ruas de São Paulo, liderado por um jovem. Mas quando começa um grande movimento, começa também a oposição, sim ou sim? Começa a zombaria. E no caso de Neemias não foi diferente. Comigo você não vai ser diferente. Com o jovem Nicolas também não tem sido diferente. Todas as pessoas se decidem se levantar para fazer algo diferente, vai ter zombaria. Você acha que ninguém me zomba de estar aqui? Opa! E com Neemias também, coloca para mim Neemias 4:1, tendo Sambalate ouvindo que edificávamos um muro, ardeu, olha só, em ira, o ímpio faz isso, arde em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Então falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Imagina você fazendo uma obra, presta atenção, porque você precisa entender o coração do líder. Deus dá uma visão para Neemias, chega uma informação, Deus desperta um homem, ele tem coragem para falar com o seu chefe, com o seu rei. Deus abre a porta, envia e comissiona esse homem, dá provisão para ele, move os governadores, move as coisas para que aquilo aconteça. Ele então está fazendo o desejo de Deus, ele está ali cumprindo. Aí se levantam os ímpios, uma oposição, e fala: o que esse judeu fraco pensa que ele está fazendo? Quem que esse cara pensa que ele é para fazer isso? E diz que ele ardeu em ira, Sambalate. Então, falando na presença de todos, o que faz fraco os judeus? Permitisse-lhes a isso, sacrificarão, darão cabo da obra em um só dia, renascerão acaso dos montões, do pó, pedras que foram queimadas. Ele está satirizando, está falando: vocês não conseguiram erguer, as pedras já foram, que já tem pó aí, por acaso em um dia vocês vão fazer essa grande obra? Você nunca ouviu alguém levantar quando você fala: eu vou empreender, eu vou avançar, eu vou construir? Você não tem escola para isso, você não tem grau de estudo para isso, sei lá de onde você veio. É a mesma voz. Porque eu estou falando de grandes homens, estou falando de grandes referências, de grandes líderes, mas traz para a sua vida, para o seu dia a dia, para a estrada prática da sua vida. É quando você fala: eu vou buscar um aumento salarial, eu vou buscar um cargo maior na empresa. Quem você pensa que é? Você chegou aqui depois que eu. Ué, quem disse que quem chega depois não pode crescer mais que quem chegou antes? Isso aí é crença que colocaram na cabeça do povo. Não, eu cheguei primeiro, então, isso aí, você vê, as pessoas vão estabelecendo padrões que não tem nada a ver com o reino de Deus. A Bíblia diz que dá aos trabalhadores da última hora. Já ouviu essa parábola que Jesus falava? Os trabalhadores da última hora também ganharam tanto quanto os da primeira, e mais, e está tudo certo. Por quê? Porque não é sobre como nós queremos que seja, como Deus quer que as coisas sejam feitas. Então, você chegou depois da empresa, você pode vir tornar o CEO da empresa, mesmo o cara que está lá desde a fundação. Às vezes é um empecilho lá, às vezes é um cobra lá dentro. Estou trazendo exemplos práticos, mas abra aí para onde o Espírito está te levando. Vieram as zombarias, as ameaças, a oposição, mas Neemias responde. Como é que nós vamos responder? Assim como Neemias: inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor. Essa vírgula aqui falou comigo: lembrai-vos do Senhor. Porque Neemias está falando para o povo: ei magistrados, ei povão, ei galera, não temas. Legal, uma palavra de motivação. Mas quando ele toca nessa expressão, lembrai-vos do Senhor, aqui muda toda a história. Amado, quando você estiver no olho do furacão, assim como Neemias, lembre-se do Senhor. Lembre-se do que Ele já fez na sua vida. Lembre-se de quem você era antes dEle. Lembre-se de onde Ele te tirou. Lembre-se das misericórdias dEle. Lembre-se do que Ele tem te falado. Lembre-se dos cultos. Lembre-se das palavras. Lembre-se das profecias. Lembrai-vos do Senhor, igreja. Lembrai-vos do Senhor, porque isso aqui muda tudo. Eles estavam falando, eles estavam talvez apreensivos. É uma grande obra, é difícil levantar esses muros de toda essa cidade. Tem agora Sambalate, Gesem, Tobias, os arábios da vida lá falando contra nós. Falaram que se passar uma raposa o muro vai cair. Mas Neemias falou: lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossa casa. Neemias está trazendo um propósito para aquele povo. Ele está falando: lembre-se do Senhor. E agora ele fala: tem um propósito. Nós não estamos lutando por nós, é pelas nossas filhas, é pelas nossas casas, é pelas nossas esposas, é pela causa de Cristo. É pela nossa sede, meus amados. Eu tento não trazer muito para mim, mas vocês não têm noção quanto nós estamos sendo ridicularizados por muitas pessoas. É que eu não quero dar voz para isso. Mas chega em toda vez, chega em todo lugar. Eles estão lá no cinema, está falido, acabou, quebrou, não sei o quê.
Lembrai-vos do Senhor. Lembrai-vos do Senhor, igreja, diz: grande e temível é o seu nome. Pelejai pelos nossos irmãos. Nós não estamos fazendo algo para nós, é para aqueles que ainda vão vir a conhecer a graça. É por aqueles que vão vir a conhecer Cristo, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres, vossas casas. Mas dá trabalho, mas o trabalho nunca é vão, igreja. Nunca é vão. E o resultado de tudo isso, Bispo Fê, Neemias 6,15. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu e 52 dias. Recorde, 52 dias, Neemias falou: finish, acabado. Está entregue a cidade. Agora todos podem ver que a cidade está restaurada. Os muros foram levantados. Bispo Fê, o que é o mais sobrenatural de tudo isso? O que o Espírito falou comigo nessa última madrugada é que houve, aqui, levou anos para algo ser destruído. Os muros, Babilônia, o tempo de exílio, anos levou algo para ser destruído. E aquilo que levou anos para ser destruído, Deus levantou em alguns dias. Agora vai se levar os mesmos anos. Dias, 52 dias, a obra foi feita. Pergunta para mim: por que, Bispo Fê? Porque havia um povo selado para a boa obra. Porque havia um povo escolhido e arregimentado para trabalhar. E eles trabalhavam com o Senhor. Não só pelo Senhor, mas com o Senhor. Muda tudo. Sobrenaturalmente, 52 dias ele entrega a obra. O que levou anos para ser destruído, em alguns dias foi levantado. O que isso significa de forma profética? Vamos aterrissar nos últimos 30 minutos. O que isso significa de forma profética para nós? Zorobabel, igreja, aponta para a igreja de Cristo. Zorobabel fala da igreja. Esdras fala do coração. Neemias está falando de uma cidade. Então o selo que começou em nós não pode terminar em nós, amém? O ano começou, amado, e as nossas reuniões de bastidor, todas são para expansão, para avanço, de uma forma como nós nunca pensamos e fizemos. Você viu, recentemente nós estávamos orando por uns casais que estão em outros continentes, em outros países, outras pessoas chegando. Por quê? Porque Deus tem falado que é chegado esse tempo, amém, Cláudia? De expansão. E nós estamos nos movendo na direção da promessa. Assim como Deus falava que era tempo de uma concretização, de uma sede própria, nós nos movemos e isso aconteceu já é uma realidade. Agora nós estamos nos movendo para aquilo que Deus já está falando. Por quê? Porque quando nós somos selados, a obra não pode parar em nós. O selo começou em nós, mas não pode terminar em nós. O que Deus fez em nós, igreja, Ele quer fazer através de nós agora. O que Deus fez primeiro dentro de nós nesse cinema, o que Ele está fazendo em nós nesses tempos, Ele quer fazer agora através de nós, para uma escala muito maior. É o que eu disse, o ambiente, na introdução da mensagem eu falei, o ambiente só pode ser mudado depois que o seu interior é mudado. Porque primeiro muda dentro para que depois fora seja mudado. Deus nunca muda externamente sem mudar internamente primeiro. Então Deus está fazendo em nós. Mas eu estou aqui anunciando para você, Ele vai fazer através de você em breve. Então não perca tempo. Aqui entra o meu conselho pastoral. Não perca tempo com as mesmas questões, com os mesmos medos, com os mesmos traumas, com as mesmas... Não perca mais tempo com isso. Há um tempo de urgência. Eu estou recebendo, amado, que... Eu não sei o tempo exato, mas assim como Neemias, talvez anos demoraram para ser... Em poucos dias Deus restaurou. Eu creio que coisas em dias vão ser restauradas na nossa vida. Coisas que talvez você falava, mas isso aqui vai levar anos. É um processo da justiça de anos. Em dias Deus vai mudar a sentença, vai te dar vitória, meu amado. A mesma vem se arrastando há anos, é lá de 30 anos, sabe como é a justiça do nosso país? Em nome de Jesus, quando Deus toca a mão, meu amado, a justiça acontece, não a do homem, mas a justiça divina. Em dias coisas serão levantadas, em dias coisas serão restauradas, em dias você verá algo. Por quê? Porque primeiro Deus começou dentro de você, agora você vai olhar, a obra vai estar feita, o muro vai ter se levantado. Mas como é que nós fizemos isso em poucos dias? Lembrai-vos do Senhor! Lembrai-vos do Senhor! Você vai se lembrar disso, quando nós estivemos na nossa sede, na primeira pregação. Se eu não lembrar, você me lembra de lembrar. Eu vou gritar, lembrai-vos do Senhor, igreja! Grande e temível é o seu nome.
Lembrai-vos do Senhor. Eu falava com o meu presbítero Henrique, recentemente. Ele falava, Fê, a gente está vendo essa mobilização, mas é muito rápido o que está acontecendo. Você fala isso para mim, gente? 2 anos, porque é muito rápido, bispo Fê. E de fato é muito rápido. É que às vezes para a gente, a gente está na novela, a gente está no capítulo, pós-capítulo, a coisa está acontecendo. Mas os nossos 52 dias estão preparados por Deus. O que é isso? É o tempo perfeito, a perfeição de Deus, amados. O que Deus fez em nós, Ele quer fazer através de nós. Para eu ir para o final da mensagem, declare isso a quem está ao seu lado. O que Deus fez em você, em 2026, Ele vai fazer através de você. Você está crendo e recebendo, amado? Você tem que receber o que o profeta está dizendo. Você tem que receber. Aí eu gosto mesmo do Big Brother. Sai dessa vida, cara. O selo que eu gosto é o selinho. Esse selo da igreja, não. Para com isso, cara. Para de receber o que o Satanás fala e recebe o que o altar profético profetiza sobre a tua vida. Para de ficar vendo as prognósticas, as coisas. Receba o que Deus está falando no seu coração. Então, para a gente ir para o final, nós não chegamos ao fim de uma série. Nós estamos chegando ao início de um novo nível espiritual. Nós estamos chegando ao começo de um novo tempo, startado por Deus, sobre o nosso ministério, sobre as famílias que congregam aqui. Durante todo esse mês, Deus, Ele não nos deu apenas palavras, mas Ele nos conduziu por um processo. Por isso que eu falo, não perca nenhuma das mensagens, receba, ouça. Tem uma abençoada que ouviu 3 vezes a mensagem do culto de domingo passado. 3 vezes já ouvi aquele culto. É isso, ouça, escreva. Vai digerindo o que Deus está falando. Por quê? Porque todo um processo que começou no início do mês está se concretizando hoje, nesse domingo, dia 25. Ele começou no templo, ele ajustou o coração, ele despertou o povo. E hoje Deus está apontando para uma cidade. Talvez você pode dizer, mas cidade é algo muito grande. Deus está apontando para algo exterior, algo externo. É isso que eu quero que você entenda. Há um ambiente maior do que o seu interior. Ele está falando, eu já trabalhei dentro, para agora você ver algo fora. Ou seja, algo que vai além de nós, como eu acabei de dizer. Primeiro em nós, agora através de nós. Então o selo que nós recebemos, ele não é um símbolo espiritual bonito, não é uma patente para você pôr no coração, fui selado. Por mais que isso seja uma dádiva, seja a maior bênção das nossas vidas, sermos escolhidos por Deus, sim, mas não é um símbolo espiritual bonito. O selo, igreja, é uma responsabilidade profética sobre esta geração. Eu sei que sobre a minha vida tem uma responsabilidade enorme, profética, sobre este tempo, sobre os jovens dessa geração, sobre as famílias dessa geração, sobre as crianças, aqueles que ainda vão vir a nascer. Eu sei que é uma responsabilidade sobre os meus. Toda vez que eu olho as crianças, eu falo, essas crianças vão ser ensinadas pela palavra por mim. Isso é uma responsabilidade, porque eu fui ensinado pelos meus pais na fé, e eu vou ser pai na fé de uma outra geração. Então isso é o que? Isso é uma responsabilidade profética. O que eu estou fazendo em você nesse tempo vai ecoar nas próximas gerações. Você já ouviu esse altar profetizar? Os filhos dos nossos filhos servirão e crerão no mesmo Deus que nós? Como que isso vai acontecer? Porque nós vamos ensinar às próximas gerações os estatutos do Senhor. Porque Deus está levantando Esdras, Deus está levantando um povo que vai levar o povo para a Escritura, e as pessoas vão ler e compreender com clareza. Então Deus, amado, não sela pessoas para que vivam para si. Eu comecei a falar isso desde o início da série. Deus sela pessoas para que possam viver uma transformação e transformar ambientes. A tua empresa tem que ser transformada por você imediatamente. O teu nicho de trabalho tem que ser transformado por você. A tua sessão do trabalho, a sua casa, o seu casamento tem que ser transformado por você, meu amado. Não se conforme em não ser um influenciador. Lembra do termostato? Você é o termostato que muda a temperatura do ambiente. O ambiente tem que ser transformado por você. Deus, Ele sela pessoas para transformar esses ambientes. Zorobabel nos ensinou que o selo começa na presença de Deus. Esdras nos ensinou que o selo ajusta o nosso interior. E Neemias vem hoje nos mostrar que o selo muda a história de toda uma cidade. Mas começou lá com Zorobabel. Mas depois todas as cidades estavam vendo o muro sendo reerguido. Então agora o Espírito Santo está nos dizendo que nós somos esse povo para essa geração. Por isso que a Bíblia diz, crede nos profetas e será salvo. Você precisa crer no que Deus está falando. Você precisa entender que isso aqui não é palavra de homem, mas isso é um desígnio de Deus para essa geração, para esse tempo, para o ano de 2026. Em Mateus 5,14 diz assim, vós sois luz do mundo. Quantos são luz do mundo? Digam amém. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas do velador, e alumiar todos os que se encontram na casa. Então Deus nos chama de luz, Deus nos chama de sal. Nós somos chamados para não ficarmos escondidos.
Eu vou dizer algo aqui para você entender. Você não foi chamado para ficar escondido dentro de um templo, meu amado. Você foi chamado por Deus para iluminar toda uma cidade. Talvez 2026 seja um ano de abalos no Brasil. Parece que sim. Pelo que nós estamos vendo, um ano de abalos. Talvez nós vejamos governos confusos, sistemas corrompidos, como nós temos visto nos últimos anos, pressões sociais, pressões culturais. Mas eu quero dizer para você que Deus já fez a parte dele. E Deus está nos instruindo. Ele levantou um povo selado. Ele levantou um povo que não se curva. Deus levantou um povo que não negocia valores, que não negocia porque não vive por emoções, mas vive por um governo espiritual. Em Daniel 11:32 diz assim: mas o povo que me conhece, o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Então é força e ativo. Eu não posso ser um povo fraco e inativo. Eu tenho que ser um povo forte e ativo. Por quê? Porque eu conheço o meu Deus. O povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Então nós não fomos selados para sobreviver a este tempo. Bispo Fê, como é que está a sua vida? Estou sobrevivendo. Nunca mais fale isso. Estou indo. Não fala nem indo, né? Fala estou indo. Estou indo, bispo. Tá osso aqui a coisa. Você não foi selado para sobreviver, meu amado. Você foi selado para governar nesse tempo. Mas está tudo destruído. Justamente para isso você foi levantado. Para restaurar. Você foi levantado para erguer. Você foi levantado para estabelecer. Então nós somos selados para aparecer. Ai, bispo, eu não gosto de aparecer. Entenda, quando você aparece, você é a luz do mundo. E a glória de Deus é vista em você, através de você. Não é aparecer, você ser o aparecidinho da escola. Não é isso. É você aparecer para que a luz de Cristo brilhe em você. E quando você aparece, a glória e a honra são dadas devidas a Jesus. Mas você foi chamado para isso, não se pode esconder a luz. Ela foi chamada para iluminar, disse Jesus, toda a cidade. Nós não fomos selados para ficar escondidos dentro de um templo. Nós fomos selados para nos posicionar diante de uma geração. Nós fomos selados para não ficar assistindo a história ser escrita. Nós fomos selados para fazer parte dessa história que Cristo vive. E eu declaro profeticamente sobre esta igreja. Eu quero ir para o final declarando, como sempre eu faço, de forma profética, que o que Deus começou em janeiro, Ele manifestará durante todo o ano. O selo que foi liberado sobre nós vai produzir em nós, meu amado, algo sobrenatural. Eu profetizo sobre a sua vida, reconstrução na sua família, autoridade nos seus negócios, firmeza espiritual na sua casa, influência na cidade. Eu profetizo o testemunho para as nações, como diz em 1 Samuel, aos que me honram, honrarei. Eu profetizo a honra de Deus sobre a tua vida. Eu profetizo a honra de Deus sobre a tua casa. Que 2026 nos encontre daquele jeito, nos encontre como Neemias, quebrantados pelo que precisa ser mudado. Que 2026 nós possamos nos levantar para fazer a diferença, fazer a mudança, e que Deus nos encontre, sabe, olhando para Ele, com os nossos olhos fixos nele, olhando e falando: aquilo que é impossível para nós será possível para o nosso Deus, porque nós somos o povo do selo, igreja. Nós somos o povo da reconstrução, nós somos o povo do governo espiritual. Eu termino profetizando: este ano não será lembrado pelo que o mundo viveu, mas será lembrado por aquilo que Deus fez através de nós, porque eu creio que a palavra liberada já nos foi dada, e agora nós marcharemos na direção do que Deus tem falado. Agora nós nos levantaremos em movimento, e aquilo que começou com Zorobabel, aquilo que começou com Esdras, aquilo que começou lá atrás, agora com Neemias vai para um novo nível. Todos vão ver a cidade edificada. Sanbalate, Gesem, Tobias, os arábios vão olhar e eles ficarão mais uma vez estapafados com a grande obra que você vai fazer da parte de Deus. Eu profetizo que 2026 será sim o seu ano. 2026 será um ano de avanço. 2026 será um ano de conquista. 2026 não vai ser um ano que você vai contar uma história, mas 2026 vai ser um ano que você vai viver a história de Deus para a sua vida. A sua casa vai ser transformada pela sua influência. O seu trabalho vai ser levantado pela sua influência. Você vai empreender, você vai ajudar as pessoas, você vai ser usado como um Neemias, como um Esdras, você vai ser como um Zorobabel, porque Deus já está dizendo desde o começo do mês: há um prumo nas nossas mãos, farei abalar o céu e a terra, farei com que a minha glória seja estabelecida, cumprirei toda a
a minha vontade. Que 2026 seja o ano da tua vida, porque você não vai entrar em um ano só com uma consciência espiritual, mas você e eu entraremos no ano com uma prática coletiva, marchando na direção da promessa, marchando na concretização dos nossos sonhos. A restauração vai acontecer. Eu profetizo restauração de casamentos, restauração de laços, restauração de vidas, curas interiores, curas sobrenaturais, curas físicas. Eu profetizo que 2026 será o ano da história da tua vida. Todos que nos verão, nos reconhecerão como família bendita, e outra vez se verá a diferença do que crê daquele que não crê. Outra vez se verá a diferença do ímpio e do salvo. Todos os olhos verão, todos contemplarão a obra que Deus fez em você, e agora todos verão a obra que Deus fará através de você. 2026, se prepara, porque é o ano do selo de Deus. O anel de selar já nos foi dado. Fomos chamados para reinar com Cristo, e aqueles que creem, digam: diga glórias a Deus. Este é o ano, igreja. Este é o ano, Cristo vive. Não perderemos mais um segundo da vida olhando para a onda impelida pelo vento. Você pode levantar suas mãos e se jogar nessa presença manifesta. Diz que começou com a presença no templo. Há um doce espírito entre nós, meu amado. Ele está curando, Ele está agindo, Ele está transformando. Não para o mover de Deus, não, meu amado. É movimento que Deus está falando. Erga a tua voz, enche essa casa com a tua oração, erga essa casa com o teu louvor. Você não precisa de um instrumento, de uma voz, de um timbre. Você tem uma trombeta. Abre a tua boca e declare em nome de Jesus. Chefes de famílias, homens. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Tu és o Deus de Abraão, de Isaac. Tu és o Deus de Jacó. Tu és o Deus de gerações, Jesus. E aqui estão, Pai, muitas gerações, Pai. Aqui estão muitas gerações reunidas, Jesus. Tu és o mesmo ontem, hoje e para todos sempre, Pai. Nós estamos aqui imersos ao Teu governo. Nós estamos aqui submetidos à Tua palavra. Nós estamos aqui, Senhor, prostrados diante da Tua glória, Jesus. Porque está escrito: se creres verás a glória. Nós estamos aqui, Pai, terminando uma série, Jesus. Nós estamos aqui terminando, Pai, um ciclo poderoso. Mas este não é o fim. O Senhor tem dito: é o início de um nível mais profundo. É o início, Pai, de um nível espiritual muito mais além. Se você quer viver um nível mais profundo, se lance nessa hora nas mãos de Deus. Não se prenda, não fique olhando o relógio. Seja guiado pelo Espírito Santo. Deus tem falado ao meu coração, amado, que muitos vão começar a experimentar dos dons de línguas no nosso meio. E se esse é o seu desejo, eu convido você a abrir a sua mão, a levantar a sua mão, abrir a sua boca e começar a engrandecer o nome de Jesus. Diz que com gemidos inexprimíveis o Espírito Santo se move. Se você quer para um nível mais profundo, essa é a hora preparada pelo Espírito Santo. Eu declaro dons de línguas manifestados em nosso meio. Dom da cura. Eu declaro os dons do Espírito Santo fluindo em nós. Os dons do Espírito Santo fluindo através de nós. Aralabassi, caralabassi, aralabassou. Ei, aralabassi, aralabassi, aralabassou, aralabassi, caralabassi. Oh, aralabassi, 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 aralabassi. Você que está sentindo aí dentro de você um fogo ardente. Você que está sentindo dentro de você
Algo mexendo é o Espírito Santo de Deus. Você vai começar a sentir esse fogo tomando uma proporção ainda mais forte. Você vai começar a sentir as palmas da sua mão queimando. Não temas, lembrai-vos, grandioso e temível, grande e temível é o nome dele, igreja. Ele está restaurando, Ele está curando, Ele está alinhando valores, Ele está purificando. Quando você fala em mistério, você está edificando a si mesmo. O trono dele está aqui, a glória dele nos assiste. Grandioso e temível é o nosso Deus. Senhor dos exércitos é o teu nome. Tu és grandioso, majestoso. Oh, assentado estás, tu governas, tu reinas. Diante de ti todo joelho se dobrará, toda língua confessará a tua glória, a tua beleza, a tua majestade. Oh, ele disse, igreja, que se nós crescemos nele, do nosso interior fluiriam rios de águas vivas. Deixa fluir, deixa fluir. Flui em nós, flui em nós, flui em nós, Espírito Santo de Deus. Deixa fluir, oh, como um rio, como um rio, como um rio. Flui em nós, rios de águas vivas, rios de águas do nosso interior. Flui, Jesus, Jesus, Rei de Rei de Reis, Senhor, Deus Altíssimo, Excelso, Emmanuel, Deus conosco. Sentimos o peso da tua glória, Jesus, Jesus. Tu és a brilhante estrela, tu és o Quírios, tu és o dono da igreja. O governo está nas tuas mãos, os poderes, os governos, os domínios, todos se rendem a ti. Tu és o Alfa, o Ômega. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor. Deixa fluir, igreja, deixa fluir. Ele diz, é o nível mais profundo, é o nível mais profundo. Ele diz, não será em vão, não será em vão. Estás aqui entronizado, muda os nossos corações, muda o nosso interior, restaura, restaura, livra, liberta, limpa as mentes, renova, 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 algo novo, o sopro do Espírito, igreja, o sopro, deixa fluir, vem com teu rio, vem com teu rio, e lava-nos, e lava-nos. Vem o teu reino, venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Oh, como é no céu, faz na terra.
nosso refúgio. Aleluia, aleluia, aleluia. Como um som de trovão, como um som de trovão, é a tua voz, Jesus. A tua voz produz o milagre, a tua voz produz a cura, a tua voz produz a restauração. Tu és o vento forte, tu és a brisa suave. Tu és o cicio suave. Tu és Jesus. Selados fomos. Obrigado, Deus. Teu amor nos constrange. Santo, santo, santo é o Senhor. Nos unimos aos anjos para dizer que santo, santo, santo és tu, ó Deus. Os anjos cantam santo, eles contemplam a tua glória. Oh, santo é o Senhor. Santo, 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 Santo de Israel, o guarda. Tu és o guarda de Sião. Santo, 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 santo. Você pode levantar suas mãos e dizer isso em um lindo coral. Santo Ele é. Santo, santo, santo. Oh Jesus, tu és. Ah, vamos lá, igreja, diga santo. Santo, 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 e santo, 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 santo é o Cordeiro que venceu. E santo, 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 e santo, santo, aquele que venceu a morte. Ele é, diga, santo, santo, santo. E santo, 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 e santo, santo, ao terceiro dia Ele ressuscitou. E santo, 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 e santo, 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 a morte não pôde pará-lo. Ele é santo, 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 desejado, o Rei. Ele é santo, e santo, santo, santo é o teu nome, Deus. E santo, 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 Ele é. E santo, 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 e santo, santo, santo. Santo é o Cordeiro. E santo, 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 e santo, santo,
santo é o Senhor. Ele é santo, Ele é santo, santo. E santo, santo, santo. Ele é santo. Quantos sentem que a glória de Deus nos assiste? Se Deus está dizendo que é um nível espiritual mais profundo, é algo que nós nunca vimos, igreja. Eu quero dizer para você, esteja preparado para cada dia que você entrar por essas portas, você ser surpreendido pela glória de Deus, para você ver o que você nunca viu, para você experimentar o que você nunca experimentou, para você viver coisas sobrenaturais com Deus. Eu disse quinta-feira e termino dizendo: nós nunca mais, depois dessa série, cultuaremos a Deus da mesma forma que nós cultuamos. E eu profetizo sobre a sua vida: você nunca mais será o mesmo. Eu profetizo que você verá os sinais acompanhando a tua vida. Onde você pisar a planta dos teus pés, você vai possuir. Onde você tocar as suas mãos, você vai ver a glória de Deus. Onde você habitar, meu amado, o ambiente será transformado pela glória de Deus através de você. Onde você estiver, haverá transformação, haverá restauração, porque você recebeu o selo do Espírito Santo. Você foi selado, meu amado. O anel de selar já nos foi dado. E escolhimos, fomos para reinar com Cristo. E aqueles que vão ver o sobrenatural, e aqueles que vão experimentar muito mais de Deus, aqueles que vão ver um ano de grandes proezas, aqueles que farão proezas do Senhor, aqueles que verão o que nunca viram, aqueles que vão experimentar do amor, da graça, da misericórdia, das doces consolações do Espírito Santo, aqueles que recebem essa palavra em suas vidas e que verão isso nas suas casas, nos seus trabalhos, aqueles que verão a bênção de Deus que não acrescenta dor, aqueles que verão a glória de Deus todos os dias, a provisão de Deus todos os dias em suas vidas. Digam! Você pode dar um brado de vitória no nome do Senhor. E agindo Deus. Estamos prontos para 2026, sim ou sim, Cristo vive. Olha só, amanhã eu espero você. Não ouse faltar ao office. Às 20 horas, uma aula do Espírito Santo, para agora a gente traduzir tudo isso de uma forma prática. Se você precisa sair, você sai. Mas se você vai viver um nível mais profundo, nós vamos terminar cantando que o nosso general é Cristo. Olha quem está ao seu lado e declare isso. Diga: nós seguiremos os passos dele, porque ele é o nosso general. Nós vamos cantar isso com toda a ousadia, com toda a alegria. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ouvir as células cantando. Quem está comigo, diga glória a Deus. Pelo Senhor, O quê? marchamos, o seu exército Somos nós. poderoso. Sua glória será Todos vista verão. em toda a Amassa. terra. Ei! Vamos cantar o canto da Grita aí. vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. Erga a tua voz e declare. Pelo Senhor marchamos, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Todos verão. Vamos cantar o canto da vitória. E glória a Deus. Vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. Com alegria. O nosso general é Cristo.
invencíveis, os selados, chamados para reinar. Levante sua mão bem alto, dá um brado de vitória no nome do Senhor, recarrega a força e sai do chão para O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general, o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos e nenhum inimigo nos resistirá. Aleluia! Libera um brado de vitória ao nosso general. Bom dia, igreja do Senhor, ótimo domingo, ótima semana. Até amanhã às 8 horas. Abraça quem está do seu lado e fala: fomos selados para reinar com Cristo. Feliz ano novo!